Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encerramento de ano, yay! Eu resolvi que eu vou fazer disso uma coisa regular, um bloco regular desse canal, onde eu conto pra vocês todos os livros que eu li durante o ano. Pra quem perdeu, tem aí na lista os livros de 2021 e hoje nós vamos falar sobre os livros de 2022. Eu li um pouco mais do que no ano passado e eu acho que eu fiz leituras mais conscientes, no sentido de que eu não estava tão preocupada em ler um monte de livros, mas ler livros direito. Então, vamos começar. O primeiro livro que eu li nesse ano foi Última Parada, da Casey McKinnon. Daqui, tá? Enfim, fazer igual as blogueiras não vai funcionar. O legal de falar sobre os livros que eu li durante o ano, no final do ano, é que me dá tempo pra ruminar e pra ver se eu realmente gostei do livro, ou se foi uma coisa, um hype só do momento, ou se era a hora certa de ler. Enfim, eu li A Última Parada lá em janeiro. E eu gostei, foi o tipo de livro que eu li muito rápido, muito rápido. Eu acho que eu terminei em uns 3 dias. Ele tem o quê? Não tem nem 300 páginas isso, mas 389, quase 400 páginas. Eu li em 3 dias porque, assim, é muito facinho, é uma leitura muito fácil de ser feita. Ele conta a história de uma mocinha chamada August, que se muda pra Nova York, e é claro que ela vai encontrar um apartamento com vários personagens caricatos e bem divertidos. Tipo, a August é uma pessoa bem reservada, ela não gosta de falar muito sobre ela e sobre a família, enfim, ela é bem assim, eu aqui, você aí, vamos lá. Mas um dia, ela encontra uma garota no metrô, e ela fica assim, super obcecada com a garota, que se chama Jane, a propósito. E aí as duas começam a conversar, e começa assim, ai nossa, que coisa, que vida louca, não é mesmo? E a August descobre que a Jane está presa dentro do metrô. Não presa no sentido de, meu Deus, alguém está fazendo dela refém. Ela é uma pessoa dos anos 70 que não consegue sair do trem, não consegue sair do metrô. É uma premissa super legal pra uma história de romance, tá? Romance / comédia / drama, bem pouquinho. Mas é bem divertidinho, é super leve. Eu lembro que quando eu terminei de ler eu gostei muito. Eu acho que ele podia ser um pouquinho mais curto. Eu acho que quase 400 páginas não são necessárias. Tem coisa aqui que dá pra ser cortada suavemente. Mas, enfim, isso é só o meu editora, cortando tudo. Mas, de novo, é um livro fácil de ler, é divertidinho, é leve. Então aí, tá aí. Quem quiser, sure, vamos lá. Antes de eu falar especificamente sobre o próximo livro, eu preciso compartilhar a minha experiência com vocês com a série que eu digo, o conteúdo The Witcher. Eu entrei em contato com essa história através dos jogos, que são muito ruins, tá? E não me venha falar que Witch Hunt é um jogo de 3. Matematicamente falando, é ruim, tá? O primeiro jogo é ruim, o segundo jogo é ruim, o terceiro jogo é muito bom. É excelente. Mas os 2 primeiros são muito ruins. E Deus que me livre o sistema de combate desse jogo. Enfim. E existe toda uma mecânica de você colecionar mulheres. Você vai assim andando no jogo e aí tem várias mulheres com quem você pode passar a noite. Você ganha uma cartinha pra cada uma delas. Elas são collectibles, são colecionáveis do jogo. E você ganha uma cartinha pra cada uma das mulheres com quem você passa a noite. E cara, não! Eu sou uma pessoa que adoro colecionáveis e eu ando o jogo inteiro procurando por eles uau! Enfim, não gosto dos jogos. Witch Hunt, que é o terceiro, sure, mas os outros, não. Veio o seriado e eu só assisti o seriado por causa do Henry Cavill, por motivos de sim. E eu achei o seriado ok.
nada demais, nada assim, nossa, que incrível seriado da minha vida. Ou então, nossa, que lixo. Assim, ok, é um seriado ok, é bem ok. E agora que o Henry Cavill saiu, eu nem sei se eu vou continuar vendo. Pra você ver, assim, o quão investida eu realmente estava nessa história do seriado. Porém, tem um episódio do seriado, que eu acho que é o primeiro episódio da segunda temporada, que é basicamente uma releitura de A Bela e a Fera. E eu fiquei fascinada. Eu achei muito legal. Eu gostei dos personagens, eu gostei da história. Eu falei, meu Deus, que legal. Eu amo uma releitura. Amo uma releitura. E aí, eu fui aprender que, assim, os livros do The Witcher são basicamente releituras de contos de fadas. Lógico que tem outras histórias, mas o primeiro livro, principalmente, são mini contos que são releituras. Então você tem releitura de A Bela e a Fera, de Branca de Neve, de Cinderela, de A Bela Adormecida. E é assim, incrível. Eu amei esse livro. O livro é O Último Desejo, no caso, The Last Wish, que é o primeiro livro da saga The Witcher. E é muito bom, é muito bom. Esse cara, o Andrei Sapkowski, ele escreve muito bem. A prosa dele é muito boa, como fazia muito tempo que eu não vi alguém escrever tão bem. E as releituras das histórias, cara, é muito maneiro. Eu fiquei fascinada com esse livro, eu amei, e agora eu sou fã de The Witcher, pelo menos dos livros. Os jogos e a série, mas os livros são excelentes. Eu consegui comprar os 3 primeiros numa promoção que teve na Amazon. Comprei baratinho, acho que eu comprei os 3 por R$70 ou algo do gênero. E aí, comprei os 3 em inglês. Cara, é muito bom. É muito bom. Eu acho que o mais legal do livro é que você tá dentro da cabeça do Geralt, e eu consegui ver uma profundidade muito maior desse personagem. Coisa que eu não vi nos jogos, coisa que eu não vi na série. Tanto na série quanto nos jogos, ele é assim, o cara sisudo, que não quero ter amigos, e fala grosso com todo mundo, e blá blá blá. Mas aqui você tá dentro da cabeça dele. Então você tá ouvindo os pensamentos dele, você tá acompanhando o processo de tudo dele. Então me deu mais empatia pelo Geralt, e é muito bom. É muito bom. A próxima história que eu li no ano de 2022 foi um conto escrito pelo George R. R. Martin, mesmo autor de Game of Thrones, chamado Night Flyers. Não tem nada a ver com Game of Thrones, não tem nada a ver com coisas semi-europeias medievais. É um conto do espaço. Então, basicamente, existe uma fragata chamada Night Flyer, onde cientistas e engenheiros e basicamente estudiosos estão indo para pesquisar um fenômeno cósmico. E aí, durante a viagem deles, eles começam a perceber certas coisas estranhas, tanto na nave quanto no capitão. O capitão, ele é um holograma que nunca aparece pessoalmente em lugar nenhum, ele tá sempre hologramando pela nave inteira. E conforme a viagem vai passando, as coisas vão ficando esquisitas, as pessoas vão apresentando certos comportamentos estranhos. É um conto sobre busca e pesquisa e laços, e um pouquinho sobre paranoia e controle, muito sobre controle. A Netflix fez uma adaptação, fez um seriado chamado Night Flyers, mas não é bom, começando por aí. E não é uma adaptação próxima do material original. Então, se você por acaso viu a série ou viu o trailer e achou assim, estranho, não vai pela série. O conto é muito bom. É muito interessante ver o George R. R. Martin escrevendo algo que não seja Game of Thrones. E é legal vê-lo num cenário completamente diferente do Game of Thrones. Ainda é possível enxergar certas marcas da prosa dele, marcas que eu necessariamente não gosto, certas coisas, certas escolhas de descrição que eu não gosto,
Mas eu achei um material, assim, muito legal. Eu gosto de conto porque ele dá pro autor um número limitado de tempo e de páginas e de palavras para ele contar a história inteira. Então você precisa ser conciso, precisa ser objetivo, mas ao mesmo tempo você precisa entregar uma história completa. E eu acho que o George R.R. Martin faz isso muito bem. Na verdade, tal qual Machado de Assis, eu acho o George R.R. Martin melhor contista do que romancista. Fica aí essa polêmica pra vocês. Tá bom que foi só o primeiro e único conto que eu já li dele, mas me baseando na leitura de Game of Thrones e na leitura de Night Flyers, eu gostei mais da prosa dele no conto do que na prosa dele em romances. De novo, novamente, outra vez, eu li outro conto chamado Aqueles que Abandonam Omelas, da Ursula Le Guin. Ou Le Guin. Eu acho que é Le Guin, porque ela é americana. Curtíssimo, 4 páginas, domínio público, achei de graça na internet. Basicamente, é a história de uma sociedade perfeita, avançada, tecnológica, culturalmente, socialmente, é assim, literalmente a sociedade perfeita. Porém, essa perfeição vem às custas do sofrimento de uma criança. É como se fosse um pacto onde a cidade inteira iria prosperar, mas uma criança ia ser jogada num, basicamente, um porão e deixada sozinha pra sofrer, basicamente. E esse ciclo ia se repetir de novo, com várias crianças, para que a sociedade prosperasse. São 4 páginas que acabam com a sua cabeça. Ao longo do tempo, algumas pessoas vão descobrindo a criança, né? Acabam sabendo que tem uma criança lá e que ela tá naquela situação para que todos os outros possam prosperar. E algumas dessas pessoas descobrem isso, guardam para si e é vida que segue, mas outras pessoas não conseguem continuar vivendo naquela sociedade e elas acabam abandonando o Omelas, e é daí que vem o nome do conto. E, cara, eu fiquei, assim, muito tempo pensando sobre isso e pensando sobre o coletivo versus o individual e o que vale a pena, se os fins justificam os meios e se você se submeteria, se eu me submeteria a algo assim para o bem, para a felicidade de todos, para a felicidade geral da nação. Para sair um pouco do túnel depressivo que a Ursula Le Guin me jogou, eu resolvi ler um livrinho de comédia romântica, bem... E aí eu fui ler um livro de um filme que eu amo, que é Austenland. Esse livro é a prova de que existem adaptações que são melhores que o material original. Aliás, não vai ser o único livro que eu li que tem uma adaptação que é melhor do que o original. Austenland conta a história de Jane, que tem 30 alguns anos, quase 40, tá solteira, vários relacionamentos que não deram certo, e ela tá nessa volta de tipo... Pra que serve a minha vida? Será que eu vou morrer sozinha? E ela, como ela é uma grandíssima fã de Jane Austen, ela resolve ir pra, tipo, uma experiência imersiva. E ela acha que lá ela vai encontrar, assim, o sentido do romance, o sentido da vida, o que é amor de verdade. Ela vai encontrar isso no meio de um cenário fictício. Não questionem, só vai. E aí, em meio a grandes aventuras e presepadas e um triângulo amoroso, óbvio, várias coisas acontecem e o livro, ele vai narrando capítulo por capítulo um dos namorados que ela teve, o que particularmente pra mim eu não liguei, eu passava os olhos assim por cima só pra ver se tinha alguma coisa importante, alguma coisa relevante, e aí vida que segue, porque eu tava mais interessada nas experiências dela lá na experiência imersiva de Jane Austen, do que nos antigos relacionamentos dela. O filme, porém, é muito bom. O filme é muito bom. O filme é romântico, é engraçado, é muito, muito engraçado. O filme vale super a pena ver. O livro... nem tanto. O livro eu achei meio chato, eu achei a Jane bem arrogante, bem pedante, principalmente com a Mrs. Charming. Ela nossa,
Tipo de livro é que é difícil você estar na cabeça da protagonista, porque a protagonista é um saco. Filme, vale a pena. Livro, nem tanto. Próximo. E aí, pra mudar completamente meu mindset, eu resolvi ler um livro que é sobre robozões gigantes e bichões gigantes lutando, uma coisa meio Círculo de Fogo, que é um filme que eu amo. Eu falei, quando eu fiquei sabendo da premissa desse livro, eu falei, meu Deus, esse livro é pra mim. Caraca, esse livro vai ser o máximo. O livro é A Viúva de Ferro, da Sharon J. Zhao. Oh boy. Eu queria muito ler esse livro, primeiro, por conta da premissa, que, de novo, robozões gigantes lutando com bichões gigantes. É tudo que eu quero na minha vida. E, além disso, essa autora, Sharon J. Zhao, ela é uma YouTuber. E eu gosto dos vídeos dela. Ela faz umas análises bastante interessantes sobre conteúdos na mídia, na cultura pop, que são inspirados na China. Ela faz análises bem legais, bem interessantes. Ela falou sobre os 2 filmes da Mulan, sobre o antigo, a animação, e sobre o novo live action. E é muito assim, iluminador. Abre seus olhos pra muita coisa, porque eu acho que no Ocidente a gente faz muitas... a gente prevê muito da nossa cabeça, sabe? De coisas que a gente leu na internet, quando na verdade não tem nada a ver. É todo um rolê. Mas enfim, o livro A Viúva de Ferro conta a história da Zetian, Wu Zetian. Ela é uma mocinha pobre de maré, e que resolve entrar nesse programa de pilotos e concubinas porque a irmã dela morreu nesse programa. O que é este programa? Nessa sociedade bem livremente baseada na China, dividida em reinos, em 5 reinos, existe tipo são seres alienígenas, não fica muito claro. Mas assim, seres alienígenas grandões, bichões grandões que atacam as cidades e devoram humanos e etc, etc. E aí, para lutar contra esses bichões, as pessoas usaram a tecnologia desses alienígenas para criar robozões. E cada robozão tem um ki, digamos assim, que se baseia em 5 elementos. Não é importante, tá? A história faz com que você ache que essa parte dos elementos de cada coisa é muito importante, mas não é, tá? Não, é tipo o Jokenpô, um ganha do outro, mas não é importante. Os robozões são chamados de crisálidas. E aí, o que eles fazem é assim, cada crisálida precisa de 2 pilotos, porque você pilotar um robozão demanda muito do seu ki. E aí, o que eles fazem? Os pilotos homens têm uma concubina. Essa concubina, basicamente, é a que dá mais ki. Ela meio que suga o ki da mulher pro cara ficar vivo. Então os 2 estão ali trocando o ki, mas como o ki dos homens é mais forte, subjuga o da mulher e acaba tirando do dela e elas acabam morrendo. E aí a irmã da nossa protagonista, Zetian, a irmã dela, morre. E ela resolve entrar pra esse programa, resolve se voluntariar pra esse programa pra buscar vingança contra o cara que ela acha que matou a irmã dela. Até aí, beleza, cool beans. Mas depois o livro fica tão insuportável. Existe um triângulo... Não é um triângulo amoroso. É uma relação de poliamor. Ai, cara, eu não sei se funciona. Eu sei que a autora quis muito que funcionasse, mas eu não sei se funciona. Eu acho que 2 deles funcionam muito bem juntos, mas os 3 eu não vejo a harmonia, ou pelo menos a autora insiste muito em dizer que, nossa, agora que os 3 estavam juntos havia uma harmonia, blá, blá, blá. Eu não vi, eu não consegui achar essa harmonia, e eu acho a protagonista também
bastante chata. Isso acontece logo no começo, então não é spoiler. Ela consegue a vingança pela irmã dela. E aí ela acaba descobrindo que ela tem, assim, um ki muito forte, que consegue passar do ki do piloto com quem a irmã dela tinha pilotado. Então ela acaba matando o cara. Ao invés do cara matar ela, ela mata o cara. E aí depois disso, assim... Eu não sei... Cara, era pro desejo dela de vingança saciar um pouquinho, né? Sossegar um pouco, mas não... Ai, cara, eu não gostei. Eu não gostei mesmo da protagonista. São quase 500 páginas de uma protagonista chata. Ela tem na cabeça que ela quer mudar a sociedade, mas ela não sabe como, ela não sabe por quê. Os dois meninos que formam ali o trisal, ela e mais dois meninos, eles são ok. Eu gostaria de ler um livro só com eles dois. Se fosse só a história deles, eu acho que ia funcionar melhor do que ela. Mas como a autora queria muito puxar essa coisa do, aspas, feminismo, muitas aspas, tá? Ela nem assim, cara, que maneira, que, sabe, líder. Não, ela só é brava. Pra mim não foi o suficiente. Eu queria muito gostar desse livro, eu queria muito mesmo. Nossa, eu comecei a ler assim, eu vou amar esse livro, eu vou amar, vai ser incrível. Enfim, não é pra mim, não gostei. Continuando na vibe revolucionária, nós temos A Cantiga de Pássaros e Serpentes, da Suzanne Collins. Eu acho que, assim, de todos esses autores YA, ela com certeza é uma das melhores, se não a melhor. Mas enfim, Cantiga de Pássaros e Serpentes. Não tem nada a ver com a Katniss. Isso aqui é assim, anos antes da Katniss nascer. O personagem principal desse livro é o então não presidente Coriolanus Snow. Durante o tempo dele na escola, ele tem 17 anos, então ele tá no último ano, tá pra se formar e ir pra faculdade. Porém, é um mundo pós-guerra, é pós-revolução, né? Porque os 13 distritos tentam tomar a capital. A capital acaba ganhando, bombardeia o distrito 13. Lembra toda a história dos Jogos Vorazes que a gente descobre no terceiro livro? Tudo isso aconteceu assim, são 10 anos após a revolução dos distritos, eu acho, 10 ou 11 anos. Um mundo pós-guerra, pra mim, uma sociedade no pós-guerra, é sempre muito interessante. Porque mesmo estando no pós-guerra, mesmo assim, a guerra acabou, as tensões ainda estão vivas e ainda estão na vida das pessoas. E eu acho que a Suzanne Collins conseguiu traduzir isso muito bem no livro dela. Os 3 primeiros livros de Jogos Vorazes focaram muito nos distritos. E é muito interessante ver um livro focando na capital, no que acontece na capital e qual é a dinâmica lá dentro. Tudo que a gente sabe através dos Jogos Vorazes aqui é um lugar de manipulação e muito dinheiro e muita ostentação e muito luxo. Mas a gente não sabe muito bem como são as estruturas e a hierarquia. Nesse livro você vê assim direitinho do que a capital é capaz e do que eles são feitos de verdade. Então a gente segue o Coriolanus Snow e esse é o 10º Jogos Vorazes. 10º, então assim, tá no comecinho dessa brincadeira de matar criança. Como até então só tiveram 10 Jogos Vorazes, obviamente não tem um vencedor para cada distrito. Então quem vão ser os mentores vão ser esses garotos dessa academia prestigiosa da capital. Então assim, são os estudantes de último ano vão ser os mentores dos tributos. Metade do livro se passa na capital e a outra metade do livro se passa em outro lugar que eu não vou falar porque é spoiler. Mas é um livro basicamente dividido em 2 momentos da vida do Coriolanus Snow. E, cara, é muito bom. Eu tinha ouvido pessoas falando mal sobre esse livro, falando que não conseguiram sentir empatia pelo Coriolanus, que era difícil de terminar, porque, enfim, eu entendo, porque ele é um grandíssimo malfeitor nos 3 primeiros livros dos Jogos Vorazes, mas eu achei uma progressão de personagem tão bem feita. Ele começa o livro de um jeito e ele termina
completamente diferente. E não é assim do nada. E não é porque simplesmente ela acordou um dia e ai, olha só como o mundo é uma droga. Não, há uma progressão muito lenta e muito bem feita da personagem dele. E eu achei muito bom. É um livro muito bom. Achei melhor do que os Jogos Vorazes? Não sei, é diferente. Bate diferente aqui, sabe? É um mundo completamente diferente, são motivações completamente diferentes. Eu li assim. Eu não consegui ler tão rápido porque eu tava trabalhando, mas eu ficava no trabalho pensando, meu Deus do céu, não posso esperar pra chegar em casa ler o livro. Nossa, eu preciso ler, preciso saber o que vai acontecer. De novo, é uma história super interessante, num cenário completamente diferente dos primeiros 3 Jogos Vorazes. Então, pra quem gosta, pra quem gostou, vale super a pena ler. Pra quem não conhece Jogos Vorazes, os 3 primeiros, e quiser ler só uma coisinha, também pode. Ele é um standalone bem legal. Tem referências sim aos outros, porque é como se fosse um prelúdio, né, do que acontece, mas é bem pouco. E eu gosto disso, porque é uma história que, apesar de estar acontecendo no mesmo universo, no mesmo lugar, ela é uma história sozinha, é uma história dela. A Suzanne Collins não se preocupou em ficar fazendo várias menções a Katniss ou a outros personagens, e eu acho isso bacana. Algumas pessoas não gostaram, eu li resenhas na internet e muita gente achou que ficou meio solto, mas eu acho que é outra história, então tudo bem. Em honra da adaptação do Netflix de Sandman, eu resolvi ler Sandman, do Neil Gaiman. Fazia muito tempo que eu tinha lido Sandman, e aí eu resolvi pegar de novo para poder ter mais fresco o que acontece na história. Basicamente, a primeira parte da história de Sandman, que é contada pela série, o rei dos sonhos, um dos eternos responsável pelos sonhos, pelo mundo dos sonhos. E esta entidade sobrenatural é um dia capturada por um culto. O culto, na verdade, estava querendo aprisionar a morte, mas eles acabaram aprisionando o sonho. Passa muito tempo refém desse culto, preso, absolutamente impotente, e eles ainda pegam 3 objetos, 3 artefatos que acabam se perdendo e indo para outras pessoas ao longo do tempo. Mas 3 artefatos de poder. É uma história sobre divindades e a sua influência no mundo, e o quanto nós, como seres humanos, somos influenciados por essas ideias e por essas superstições, e o quanto esses seres divinos estão dispostos a influenciar vidas humanas, e se eles devem realmente influenciar ou ter algum tipo de controle sobre os humanos. E o que eu mais amo nessa edição, que é a chamada edição definitiva do Sandman, o que eu mais gosto é que aqui atrás ela tem o roteiro de um dos capítulos da HQ. E é assim, desde os sketches dos quadrinhos até realmente o roteiro completo do Neil Gaiman, e pequenos comentários e pequenas rascunhozinhos que ele fez pro editor e pro cartunista, pro desenhista. Enfim, eu sempre me perguntei muito como era o processo de roteirização de uma HQ, se era parecido com os filmes realmente. E eu sempre acho muito legal quando a gente consegue dar essa olhadinha por trás da cortina pra saber como as pessoas fazem essas coisas. Principalmente com um ator que eu amo tanto, que é o Neil Gaiman. Eu sou muito fascinada pelo processo dele. Então eu amo essa edição de Sandman. O próximo livro é uma outra HQ, que é o The Wicked, The Divine 2, volume 2. Eu adorei que demorou, assim, basicamente 1 ano pra eu ler o volume 2. Se você viu meu vídeo dos livros de 2021, você vai lembrar que em 2021 eu li o volume 1. E agora em 2022 eu li o volume 2. Então quem sabe em 2023 eu vou ler o volume 3. Vai ser o máximo. Relembrando a premissa, a cada 80, 90 anos, deuses de diferentes crenças reencarnam em corpos humanos, e uma garota é pega no meio de tudo isso, Laura, ela é pega no meio de tudo isso, ela fica mix da Lucy, que é a reencarnação de Lúcifer, e ela vai entrando nesse mundo dos deuses e tentando descobrir
qual é a deles. E muitas coisas acontecem nesse volume. Eu acho que o 3 vai ser ainda melhor. Novamente, que arte, que história, que tudo. Eu amo The Wicked the Divine. Eu acho que eles têm uma estética super legal e uma pegada bem diferente. É bem verdade que releituras de deuses não é uma coisa lá, uau, nova, revolucionária. Mas a maneira como eles fazem aqui, eu acho muito legal. The Wicked, The Divine, massa. Eu espero que em 2023 eu possa ler o próximo volume. Os próximos livros que eu li foi uma trilogia. Eu vou falar de todos eles de uma vez só, porque não tem porquê dividi-los em 3 partes diferentes. Eu li a trilogia Divergente, Insurgente, Convergente. Li, entre aspas, foi um audiobook, porque eu acho que eu não ia conseguir ler. Eu acho que se eu estivesse lendo, eu ia abandonar assim. E, caramba! Lembra que eu falei que dos YA, Jogos Vorazes, é, assim, nitidamente superior? Isso porque Divergente, Insurgente e Convergente são nitidamente inferiores. E são claramente uma história criada pra pegar esse hype que teve de fantasia distópica com Jogos Vorazes e Maze Runner e blá, 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 whatever. Fica muito óbvio que eles tentaram entrar nesse hype de vamos pegar esse dinheiro aqui que tá fazendo dinheiro, vamos pegar esse dinheiro. É mais uma instância também de adaptações cinematográficas que são melhores do que os livros. O filme Divergente é bem ok. Existem escolhas no filme que fazem muito mais sentido para a história do que as escolhas do livro. Por exemplo, nós temos a nossa protagonista, Triss, que mora em um mundo onde as pessoas são basicamente divididas em castas. Existem 5 castas diferentes. Existem Eu li o livro em inglês, então assim, me permitam. Eu vi o livro em inglês, então me permitam falar em inglês, porque eu não vou saber em português. Tem o Dauntless, tem Erudite, Amity, Abnegation, Candor. Acho que é isso aí, são 5. 5 facções, basicamente. Esse mundo é dividido em 5 facções, e aí os adolescentes, quando fazem 16 anos, eles podem escolher as suas facções. Eles nascem em uma, mas depois, quando eles fazem 16, eles podem escolher ou continuar nessa ou mudar para outra. A nossa protagonista Triss resolve sair do Abnegation, que é basicamente as galera assim altruísta que faz tudo pros outros, não pode ser vaidoso, não pode ter nada assim, e vai pro Dauntless, que é a galera que pula de uns trem, que corre bastante. Abnegation fosse a parte de serviço social e Dauntless fosse a parte militar da sociedade. Basicamente é isso, mas assim, conforme o livro avança, você vê que Dauntless é tão besta, cara. A grande questão é, a nossa amiga Triss, ela escolhe o Dauntless, mas antes dela escolher, ela faz um teste. E nesse teste, ela cai como divergente. Quando ela coloca o chapéu seletor, assim, gata, você pode ser aqui de qualquer uma dessas. No caso, 3. Eu tava dando pra ela Abnegation, Dauntless e Erudite. Que nome ruim. E aí eu falei assim, e aí a garota que faz o teste dela fala assim, gata, você é divergente, você não pertence a nenhum grupo, e as pessoas que não pertencem a nenhum grupo, elas são perigosas e vão querer te caçar, vão querer te matar, mas eu vou aqui colocar que deu abnegation pra você, e aí você faz o que você quiser depois da sua vida, mas esconde isso, não conta pra ninguém. Lógico que a Triss, ao longo dos livros, ela vai contando pra um monte de gente, e ela vai deixando bem claro, assim, que ela tem alguma coisa de divergente nela, o que é burrice. A mãe dela chega lá e fala, gata, você precisa esconder. Em um dos momentos do livro, a mãe vai visitá-la. E ela fala assim, gata, e ela conta pra mãe
E a mãe dela fala, gata, você precisa esconder isso. Tipo, o ideal é que você não fique... Tem o ranking, né, de novatos. E o ideal é que você não fique nem muito no topo, nem muito embaixo. Se ficar muito embaixo, vai ser expulsa. Mas se ficar muito no topo, as pessoas vão perceber que tá com coisa errada. Porque assim... E ela faz o quê? Ela vai lá pro topo da porcaria da seleção. Divergente. E sabe o que é pior nessa série, nessa trilogia? É que começa de um jeito. É tipo o Maze Runner. Maze Runner começa de um jeito e depois vira uma parada completamente diferente. Você fala assim, mano, que? Divergente faz a mesma coisa. Começa com assim, ai, é uma sociedade dividida em castas. É uma sociedade dividida em facções que não permite a individualização, que é uma coisa do grupo. Você poderia assim, ter tantas discussões sobre o individual e o comunitário. Sobre você fazer o bem para todos ou fazer o bem para si mesmo. Sabe, assim, tem milhares de temas e discussões que você poderia fazer com um cenário assim. Mas não. Lá pro segundo livro já? Lá pro segundo ou terceiro livros, vira uma parada sobre genética e replicação e evolução genética e, cara... Que vira uma parada completamente diferente do início e muito doido e que a autora realmente assim não tem conhecimento nem maturidade suficiente para escrever sobre. Então, uau, que viagem. O interessante foi ver como havia nessa época assim, 2010, década de 2010, uma ênfase grande em personagens YA que tinham essa fixação com sacrifício, cara, com auto-sacrifício. Foi a Katniss, foi a Triss, o próprio Harry Potter, a Bella Swan. Então, todos esses protagonistas desses livros de adolescente nessa época tinham essa fixação com auto-sacrifício que eu fiquei assim, cara, de onde veio isso? Talvez eu faça um vídeo sobre isso ainda, porque eu fiquei surpresa e perturbada por essa trend. Enfim, trilogia, gentes, ruim. E, por último, mas não menos importante, eu li Welcome to Night Vale. Este livro, infelizmente, foi uma decepção. Ele é baseado num podcast de mesmo nome, que eu absolutamente amo. Ele conta a história de uma cidadezinha pequena, sim, de cidadezinha desértica dos Estados Unidos, chamada Night Vale. E no podcast, é como se você tivesse sintonizado na rádio de Night Vale. E aí você escuta o radialista, no caso, dando as últimas notícias da cidade e o que tem acontecido e o clima, enfim. É um podcast super charmoso que mistura muito bem comédia com terror e suspense e um bocadinho de drama. É assim, a primeira temporada é sensacional. Eu acho que é uma das melhores histórias que eu já ouvi na minha vida, que eu já, assim, muito criativo, muito extrapolatório, o que eu acho massa. E foi algo assim que eu descobri e que me ativou muito o meu fluxo criativo também e a minha inspiração. Então eu amo o podcast Welcome to Night Vale. E aí quando eu vi que eles iam lançar um livro baseado no podcast, o livro também se passa em Night Vale, mas lida com outras personagens que não o radialista da rádio. Eu fiquei assim super animada. Eu falei, meu Deus, eu preciso desse livro, eu preciso ler. Imagina, porque deve ser assim, cara, que incrível. Infelizmente, eu acho que o charme, que a grande sacada, a grande pegada do podcast não se traduziu muito bem no livro. O legal do podcast é realmente você ter a imersão de que você está naquela cidade também, fazendo o que quer que seja que você esteja fazendo e ouvindo o rádio.
E o livro simplesmente não consegue traduzir esse charme, não consegue trazer pra história essa grande sacada. Eu acho que não soa como Night Vale, o que me deixa muito triste, porque eu tava super animada pra ler, porque, de novo, é uma história sensacional, super criativa, super imaginativa, extrapolatória, é tudo que eu sempre quis escrever, tudo que eu sempre quis ser capaz de criar. E infelizmente não funciona muito bem como livro, como romance. É uma pena, uma grandíssima pena, porque eu gosto muito do podcast, gosto muito, muito mesmo. Enfim, fica pra próxima. Então esses foram os livros que eu li em 2022. Eu tô falando muito rápido porque eu acho que minha bateria vai morrer. Atualmente eu estou lendo Leopardo Negro, Lobo Vermelho e A Audição do Yu Murakami. E o meu microfone também resolveu falhar, porque sim, né? Por que não? Enfim, tchau, até a próxima, até o ano que vem.